Então, acho que para algumas coisas você não pode só ter sua opinião pessoal, deve seguir um pouco referências, deve seguir um pouco o que foi testado e não testado. E o terceiro, eu tive uma passagem de 1 mês na Rússia e o doutor que me atendeu lá, Vladimir Platonov, falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou, eu testei mais de, 30 mil atletas e por final eu confio muito no meu olho e na minha cabeça. E aí pessoal, tudo bem? Aqui Cláudio Cotter, podcast Cura pelo Hábito. Esse é o Rafael Ferreira. Tudo bem, Rafa? Tudo bem com vocês? Tudo bom aí? E hoje o convidado especial, Cassiano Costa. Tudo bem, Cassiano? Tudo ótimo, prazer estar aqui. Seja bem-vindo ao canal, Cassiano. Legal, super prazer em ter você aqui. Só pelo teu currículo, a lista aqui que a gente fez do seu currículo já é impressionante aqui ter você com a gente ficou muito feliz. Ex-jogador de futebol profissional, formado em esporte na USP, fisiologia do exercício no ICB da USP, mestrado em prevenção no Instituto Nacional de Esporte na Galícia, Espanha, doutor em biomecânica do exercício no State College of Florida, pós-doutorando em comportamento humano no MIT e sócio fundador da Costa Performance, que é onde eu te conheci aqui na Flórida. Mas você não está na Flórida no momento, você não está perto de mim. No momento você está na Holanda, não é isso? Fala, Cláudio. Obrigado aí. Esse currículo aí também, só no papel. Tô na Holanda, tô numa cidade chamada Zwolle. É muito interessante porque, uma curiosidade, o Andrea Vesalius, que é considerado um do pai da anatomia moderna, antes dele ir para a Grécia, ele teve passagem por aqui e eu pude visitar um dos laboratórios que ele conduzia os estudos de cadáveres, etc. Então foi uma experiência assim, eu não esperava e bem legal. Já tá frio aqui, hein, rapaz? Pô. Aqui tá frio, pra Flórida aqui tá frio também, só o Rafa que tá no calor no momento. Eu vou falar que eu prefiro frio. Eu gosto de frio, e bem frio mesmo. Então, o calor aqui, eu não vou reclamar do calor, o calor é bom, mas eu gosto do frio, hein? Legal. Então, eu vou começar logo com uma pergunta para você, Cassiano, porque hoje a gente vai falar sobre ciência. E a gente vai falar muito assim de como a ciência impacta a nossa vida. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é principalmente como ela impacta seu trabalho, porque a gente estuda muitos artigos científicos pela nossa carreira, a gente estuda muito conteúdo de vários autores interessantes, mas com o tempo, pegando uma certa experiência em ler artigos científicos, em acessar toda essa bibliografia que existe disponível para a gente hoje, a gente começa a perceber o que vale a pena ler, o que não vale a pena ler. A gente vai pegando experiência nisso, né? O que vale a pena estudar. E a pergunta que eu tenho para você hoje, para a gente começar essa conversa, é o quanto a ciência impacta seu trabalho hoje? Sabe, muito boa pergunta, Cláudio. Assim, se eu fosse responder, se eu tivesse 1 segundo para responder, eu ia falar imensamente. Agora, obviamente, é interessante como a gente vai mudando os conceitos com algumas coisas, né? Na minha época de USP, eu acho que a USP tem vários benefícios, mas uma das coisas assim é que doutrina muito a aceitar que qualquer coisa que está em artigo científico é positiva e válida, né? Então, na época de USP, até assim, em coisas pessoais eu ia, não, mas segundo esse, né? E você fica assim um pouco cego, baseado em preconceitos que de repente, com o passar dos anos, você vê que fala, não, peraí, houve interesse nessa pesquisa aqui. Houve a manipulação de dados nessa pesquisa aqui, houve, né, isso serve para a população universitária, mas não para a população recreacional, e assim vai indo, né? Com o tempo você vai, como você disse, selecionando quais são os artigos que você quer seguir, quais são os autores que você quer seguir, você se identifica com coisas, mas eu sempre segui 3 coisas que eu ouvi de pessoas diferentes e eu tento usar isso na ciência. Primeiro é algo que tem mais de 1.000, 2.000 anos de existência não deve estar errado, né? Não deve funcionar. Então, por exemplo, eu sempre me perguntava assim, tua opinião sobre acupuntura? Acho que funciona, né? Quão bom, quão ruim, eu deixo as pessoas decidirem, mas acho que funciona porque já está há 3.000 anos aí em circulação, né? A segunda é uma do Einstein, né? Que fala, Deus não joga dados, né? Então, acho que para algumas coisas você não pode só
ter sua opinião pessoal, deve seguir um pouco referências, deve seguir um pouco o que foi testado e não testado. E o terceiro, eu tive uma passagem de 1 mês na Rússia e o doutor que me atendeu lá, Vladimir Platonov, falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou, eu testei mais de, sei lá, 30 mil atletas e por final eu confio muito no meu olho e na minha cabeça. Então, né, que às vezes, por mais equipamento que você tenha, tudo, às vezes o que você colhe com a tua experiência lá é mais viável. Para terminar, e acho que a gente tem várias discussões na Costa Performance que eu acho positivo pra caramba. Às vezes a gente tem diferente visão de uma coisa ou outra. Mais e mais eu vejo a ciência ser um pouco como a religião, né? Eu consigo provar que meu Deus está certo, outra pessoa consegue provar que o Deus dele está certo, e a gente consegue coexistir sem problema. Eu acho que às vezes na ciência você vai ter um ponto, eu vou dar um que é bem típico, né, na área aí. Alguém vai defender o gelo, alguém vai defender o calor, e um pouco que os dois estão certos, né? É só que a linha que você vai seguir é aquilo que você quer provar para si mesmo. Perfeito. Você quer comentar um pouco, Rafa? Acho que ele falou de acupuntura, eu vou deixar você falar um pouco, porque você é o acupunturista do grupo. Apesar de que eu não falei, mas o Cassiano também tem formação em acupuntura. Bom. Então, o que eu vejo, a minha maior dificuldade que eu sempre tive dentro da acupuntura, e eu dou aula, né? Então eu dou aula na pós-graduação de acupuntura, e por tempos os alunos pediam, né? Você pode orientar, professor, vamos fazer um trabalho? Eu falei, vamos fazer. E a minha maior dificuldade em conseguir fazer um trabalho, uma pesquisa científica na área da acupuntura, era o molde em que o comitê de ética colocava as questões para a gente colocar o artigo científico. Porque eles falaram assim, não, você tem que ter um método, você tem que colocar um protocolo. E aí eu falava, tá, mas na medicina chinesa, se você compreender a medicina chinesa e entender a visão da acupuntura, você vai entender que não dá pra gente colocar um protocolo. Eu até posso colocar, mas aquilo vai ser uma coisa que não vai fazer sentido. Eu vou colocar lá o mesmo protocolo para todo mundo e não vai fazer sentido. Eu falei, por quê? Porque numa avaliação, quando você faz, você pode ter você pode pegar várias pessoas diferentes, com patologias diferentes, e o padrão de desarmonia energética que elas apresentam é parecido. Então eu vou dar um exemplo, um padrão assim, ascensão da energia do fígado. Então, por exemplo, o fígado está mais forte a energia e do rim está mais fraca. Você pode pegar uma pessoa com uma tendinite, uma pessoa com diabetes, uma pessoa com hipertensão, uma pessoa com uma lesão muscular, e você ter esse mesmo padrão. E aí, como que eu vou tratar essas pessoas? Aí eu vou tratar, teoricamente, com o mesmo método, por exemplo, harmonizando, fazendo um equilíbrio de pontos que vão harmonizar o rim e o fígado, e eu posso usar os mesmos pontos. Isso daria para fazer. Então eu propunha isso e o comitê de ética me barrava, dizia que não, e aí eu não conseguia desenvolver um estudo, porque eu falava assim, se é para fazer um estudo em que eu tenho que ser obrigado a ficar nesse molde e colocar um protocolo só porque o comitê de ética diz que tem que ser assim, e porque você não tem validade científica, então eu não consigo, eu não vou fazer. Então, para mim, nesse aspecto, foi um impeditivo, porque eu falava, a gente fica limitado, eu não consigo colocar uma pesquisa em que eu acredito que vai dar uma resposta boa. Então, não sei se você compartilha com isso, né, Cassiano, mas é difícil isso. Eu acho perfeito esse ponto que o Rafael levantou, porque uma coisa que eu vi durante minha pesquisa de doutorado, eu sofri bastante com isso, com a questão do protocolo, de éticas, porque eu ia fazer algumas manipulações, intervenções sanguíneas e putz, os caras me barraram pra caramba e eu falei, pô, mas aí vai perder veracidade absurdo, né, o conteúdo, etc. Aí eu fui vendo e fui conhecendo gente que tinha o nome bem feito já na ciência e se observar a pesquisa deles era muito limitado. O cara acabava pondo muito do conceito dele na discussão e pouco do que ele realmente viu de resultados, porque os protocolos não são tão restritos e um pouco irreais também, né? E eu acho que é uma pena no nosso campo, porque isso acontece muito. Você vê em outros campos. Vou usar exemplos aqui de coisas que eu pesquisei no passado: física, engenharia, automação. Pô,
são muito mais simplistas, o pessoal que provê a ciência para eles. Então você tem resultados muito mais reais. E aí você analisa grandes pesquisadores e quando você vê a amostra que eles têm, quando você vê a leitura e resultado que eles têm, pô, é uma balela, é irreal quase. Né? E aí a boa ciência, especialmente eu vou chamar ciência holística só para, né, facilitar um pouco o entendimento, barra em coisas que, puxa, é totalmente burocrático, né? E aí é uma pena porque como a sociedade está acostumada a falar, tá, a ciência aprovou, então é bom, às vezes você não pode pôr em prática tudo o conhecimento, tudo que você experienciou, viveu, por essa limitação. Por isso, muitas vezes, quando alguém apresenta uma teoria nova para mim, eu gosto de ver quem foi exposto à teoria e qual é a opinião dessas pessoas. Né? Eu sempre tenho medo que em pesquisa, às vezes também, vou dar um exemplo, a gente está usando a teoria da luz vermelha lá, né? E aí eu vi um podcast muito bom de um médico aqui. Pô, aí termina o cara querendo vender cama de luz vermelha, entendeu? Aí você fala, puxa, talvez tudo que o cara falou é bom e tem sentido, mas pô, agora o cara tá fazendo a venda de um negócio, você se põe ali em dificuldade de acreditar. Porém, eu entrei em contato com várias universidades que têm o sistema, falei com os atletas e todo mundo, poxa, super feliz, super contente, gostaram do método. Falei, ok. As pessoas expostas ao método, elas se sentem positivas em relação. A ciência em si, eu fui ver uma manipulação de dado fora do comum. Eu queria trazer o que o Rafa falou um pouco para biomecânica, que é a minha área, e a tua área também, né, Cassiano? Só para também, quem não entende tão bem de acupuntura, para ficar claro o exemplo. Quando a gente tem, por exemplo, uma dor lombar, a gente pode ter, por exemplo, uma dor lombar. Estou dando 2 exemplos, são diversos, né? Por exemplo, a gente pode ter uma dor lombar por assimetria dos membros inferiores, ou seja, a pessoa pode ter uma perna mais curta que a outra, e isso pode ou não causar uma dor lombar, porque em algumas pessoas elas vão estar adaptadas a isso e não vai causar dor lombar, em outras pessoas ela não vai estar adaptada a isso e pode causar uma dor lombar. E aí a questão da fisioterapia é exatamente ajudar a pessoa a se adaptar a essa diferença de membros, não necessariamente ela ser obrigada a usar uma palmilha para ajustar o tamanho dos membros. E, por outro lado, uma outra pessoa pode ter dor lombar por uma rigidez na região de cima da coluna, aqui, da parte dorsal da coluna, que também pode gerar o mesmo sintoma por uma sobrecarga, porque se uma parte do corpo não está mexendo, ou seja, se a parte de cima da coluna não mexe, provavelmente vai sobrecarregar alguma outra parte da coluna que vai ter que compensar essa parte de movimentação. Então, são 2 motivos completamente diferentes para gerar a mesma dor. É um pouco parecido com o que o Rafa falou dentro da acupuntura. E aí tem uma outra questão que eu queria trazer para a gente discutir dentro desses vieses que a gente tem que lidar todos os nossos dias avaliando artigos científicos, avaliando o conhecimento que chega para a gente pelas mídias também. A mídia tem um viés também muito contaminado, porque por um lado eles querem noticiar a verdade, mas por outros eles querem vender a notícia também, porque é o negócio deles. Então às vezes eles fazem títulos super chamativos que não condizem com o conteúdo que eles estão trazendo para as pessoas. Se você lê a fundo, e pouca gente vai a fundo na matéria, lê a matéria com uma concentração suficiente para entender o que está realmente querendo passar naquele conteúdo. E a gente tem uma terceira questão ainda que é super importante, que é o paradigma histórico daquele momento. É um pouco do que o Foucault traz dentro do pensamento dele, e tem outros vários autores. Se você olhar na história dos pensadores, dos filósofos, muitos questionam a ciência por esse mesmo motivo. A nossa forma de pensar é muito contaminada pelos paradigmas momentâneos. O que é o paradigma? São coisas que influenciam a forma como a gente pensa, que a gente nem percebe. Ou seja, em algum momento, eu vou dar um exemplo mais superficial disso, óbvio, mas em algum momento, quem tem 40 e poucos anos já ouviu que comer ovo pode aumentar o seu colesterol. E isso os médicos replicavam, as pessoas falavam assim, de forma muito constante em todos os meios, nas mídias, na área médica. E o que aconteceu com o tempo é que
as pesquisas foram mostrando resultados diferentes com o tempo do que se pensava, e a gente começou a perceber que diversos tipos de gordura que a gente comia não aumentavam o colesterol, não era esse o problema específico. Diversos alimentos, inclusive o ovo que a gente comia, não aumentava o colesterol. E aí mudou, né? O paradigma foi mudando com o tempo nos últimos, 20, 30 anos, né? Assim como várias outras coisas, né? Então, aí eu já entro com uma segunda pergunta para você, Cassiano. Qual foi o conhecimento que mudou para você de quando você começou a estudar? Alguma coisa que você acreditava muito naquela época, que se tinha como uma verdade absoluta e que hoje a gente tem um entendimento totalmente contrário daquilo? Bom, escolher só uma é difícil, eu acho que devo ter tido umas 50, né? Eu vou até pôr uma frase aí. O René Descartes falou uma coisa uma vez que eu achei muito interessante num livro, assim, fala: a verdade é feita no momento e muda com o tempo, né? Então, para mim é muito... Bom, eu tive... Um dos carros-chefes para eu entrar no esporte de elite como preparador físico foi o trabalho de força. Em 2004, 2003, não era muito convencional que as equipes de futebol tivessem esse desempenho. Eu conheci o Renato Loutufo, que era fisiologista do Corinthians, que, foi como um pai profissional para mim, assim, de dar muita entrada de trabalho. E ele me apresentou para a equipe do Corinthians e eu comecei a trabalhar lá. E naquele momento eu tinha claro que o trabalho de força organizado era assim, um parâmetro fundamental para prevenção de lesão. E isso é algo que eu já mudei, porque não é bem o trabalho de força, mas são as manifestações da força em certa organização. E naquele momento eu tinha, não, só o fato do atleta aumentar o nível de força é suficiente. Outra coisa que é super comum na ciência é que eu assim, já tenho um nível de inaceitação para isso, que o salto vertical é referência de potência. Estúpido como sound, né, o que eu vou falar agora, porque óbvio, potência, força versus velocidade, mas é uma tarefa de coordenação também, então tem um pouco de aprendizagem na tarefa. Então mensurar o desenvolvimento de potência de um atleta baseado em uma atividade isolada, acho complicado. E último, que isso antigamente eu pensava muito mais no desenvolvimento cardiorrespiratório do atleta fora da arena que ele já exerce, né, isso. E hoje em dia eu quase que falo que zero necessidade para um atleta bem condicionado fazer qualquer tipo de trabalho cardiorrespiratório, porque ele já está fazendo, né, durante a sua própria prática com uma demanda mecânica bastante alta. E com um movimento mais parecido com o que ele realmente necessita desenvolver, né? Não. Acho que eu tive um paradigma também desse de uma grande mudança. Foi logo que eu me formei, né, na fisioterapia, e eu lembro que um dos últimos estágios que eu passei foi ortopedia. E aí você aprendia a fazer reabilitação, né? Vamos reabilitar o paciente. E eu achava interessante porque a reabilitação de ombro era focada em você fortalecer os músculos, né, do manguito rotador. Esse aqui é a rotação externa, né, porque estabiliza. Pensando em biomecânica fazia sentido. E aí era interessante. E aí eu fui para atuar, né? Fui atuando, atendendo. E aí eu olhava assim, e aí começou a me chamar a atenção. Eu falava assim, se eu tô fazendo isso, por que o paciente não melhora? E dali eu comecei a ter a quebra de paradigma. Eu falei, não, peraí, não é possível, né? Tem coisas além disso, né? Na época, hoje eu uso muito, né? Entendo muito mais da questão e de mexer lá no inconsciente, mas para a época eu comecei a perceber e falei assim, não é possível que não é um ombro, né? A gente não pode olhar um ombro, a gente tem que olhar. E aí foi interessante porque ali você fala, nossa, mas peraí, olha esse peitoral, olha isso aqui, tá totalmente travado. E aí você começa a olhar e fala, mas olha essa posição de cabeça, olha esse pé aqui. E aí você quebra aquela coisa do reabilita assim, e você fala, nossa, olha o mundo onde eu tô. E aí muda, e o tratamento muda ali assim, né? Na hora, porque aí, na hora que você usa a base de biomecânica, fisiologia, você fala,
peraí, deixa eu usar o que eu aprendi. E começa a mudar completamente a reabilitação e o atendimento, né? Então, para mim, esse foi um grande paradigma, assim, de mudança e de conceito. Que aí eu percebi que era uma prática que se vinha ensinando e não mudava. Eu diria até, Rafa, indo um pouco além do que você falou, que eu acho que foi uma grande transformação para nós dois. Eu vejo que o Cassiano também teve essa transformação, e eu vejo muitos profissionais, até hoje com as mídias sociais você consegue ver a mudança da linha de trabalho dos profissionais, e muitos desses profissionais você vê que no início começam falando muito de biomecânica, e com o tempo eles vão mudando para falar também sobre a influência do comportamento, o quanto as emoções influenciam na dor, o quanto o comportamento, né, socialmente falando, influenciam na dor. Isso foi o que levou a gente a montar esse canal Cura pelo Hábito, todo esse conceito do Cura pelo Hábito. Levou a gente a estudar a psicossomática, para entender que no final muita gente não entende o que é a psicossomática em si, mas a psicossomática não é só pensar o quanto as emoções influenciam o corpo, mas também o comportamento de forma geral, como você senta, como você se movimenta, os seus hábitos diários. Por isso que a gente trouxe até esse canal com esse conceito do cura pelo hábito. E quando a gente fala de hábito, a gente não está falando só de hábitos como fumar, porque a pessoa também associa muito com fumar, alimentação, né? Mas é o esporte que você faz, especificamente como você faz a sua movimentação do dia a dia, porque se você repete muito o seu padrão de movimentação, o seu corpo fica mais rígido. Se você varia mais a sua movimentação, os tipos de movimento que você faz pela sua semana, a chance de você ficar com o corpo rígido e sentir dor vai diminuindo com o tempo, né? E isso, o Cassiano, eu já vi um pouco do trabalho dele, tenho convivido até bastante lá na academia do Cassiano, e eu tenho certeza que está muito dentro do conceito, do que ele acredita como conceito de trabalho, esse tipo de variação de estímulo para o atleta, né? Inclusive, tirando um pouco, às vezes, o atleta do esporte dele, né? Fala um pouco disso, do teu trabalho, como você, às vezes, tira um pouco o atleta do esporte dele para quebrar aqueles padrões de movimentação e coloca ele até em outro esporte durante o treinamento físico. Pois é, Claudio, até dando continuidade na história que você falou, o que eu mudei, né, no meu conceito. Quando eu fui para a faculdade, eu queria ser treinador de futebol, né? E acho que o contato com o Júlio Serrão me abriu muito, assim, como observar a biomecânica, como forma de contribuir, né, tendo uma visão mais global do corpo humano e menos centrada em peças, né? E acho que foi uma coisa que falei, ok, não quero mais futebol, quero isso é legal. E aí, junto disso, quando eu tive contato com o trabalho da Yanda e do Tom Myers, né, das síndromes cruzadas e dos planos faciais e de todos os trilhos anatômicos, foi incrível, né? Falei, óbvio, né? Quem pensando que a articulação tá sozinha lá no universo, né? Tanta coisa conectada. Você estudou Capand? Tá, então, aí você vê relações orgânicas, né, dos órgãos e do sistema tegumentar, do sistema músculo-esquelético. E mais recente, coisas que eu já vinha desenvolvendo na cabeça por minha própria cultura, assim, né, o impacto da ânima, né, da mente sobre o corpo, né. Se a gente aprendeu certo a anatomia, as informações saem daqui, né, e depois vão ser distribuídas. Só que também o que é absorvido aqui tem um impacto fundamental, né, no seu hábito. Eu comecei a observar muito. Se eu estou num momento muito interno de observar pessoas, de ver a linguagem corporal, de entender, a pessoa senta de tal jeito, é um pouco o resultado de possíveis experiências que teve no passado. Isso vai trazer um pouco de dor nessa região, pode trazer um pouco de incômodo nessa região. Então, quando a pessoa vem para mim, eu estou olhando assim, né, parece um louco, assim, olhando tudo que está acontecendo para entender. E lá no centro, como você vê, a gente tenta, especialmente esporte de dominância de um lado, né, cara, eu acho que modifica muito o corpo da pessoa em tudo, até como ela se apresenta ao mundo, né, ela sempre sabe que ele está mais já direcionado para uma parte, né? A gente tenta fazer estímulos motores, estímulos sensoriais para estimular mais coisas, né, porque eu brinco quando eles falam, tem vida fora do esporte, hein? Não,
Dá pra sobreviver. É interessante porque quando a gente estuda a medicina chinesa, a gente vê que isso já está tudo contemplado. A principal causa das patologias, né? Em primeiro lugar, as emoções. Então, as emoções são as que mais afetam, que mais causam alteração energética nos órgãos, e aí depois vem a alimentação, e eles chamam de agentes patogênicos exteriores, que seriam o ambiente, outras questões. Quando se refere ao coração, que eles chamam de Qin, o coração ele tem uma característica, cada órgão tem, eles dizem que tem uma alma associada, e a alma Shen do coração. E essa alma Shen é a mente. E aí, que mente é essa? É a mente inconsciente. Então, nossas memórias inconscientes, para a medicina chinesa, é o coração que governa esse processo. E nas memórias inconscientes, a gente tem aí de 95% aí de memórias que são inconscientes, que não são acessadas por vontade própria, e que elas regem muita coisa do nosso organismo. Então, de acordo com o que a gente tem associado a essas memórias, o nosso organismo vai se adaptar. Então é bem interessante, porque assim, e aí a gente vai aprendendo isso com as técnicas que vão surgindo na linguagem, que é uma linguagem mais ocidental, e a gente vai entendendo a fáscia, está interconectada com, interconectando tudo, então toda a região muscular, as articulações, aí você fala as vísceras, não, você vai manipular a víscera, e na medicina chinesa, então assim, os órgãos e vísceras, para a medicina chinesa eles se separam, porque tem a questão de polaridade em yang, mas é tudo a mesma coisa. E aí você vai vendo essas linguagens aparecendo em técnicas no ocidental, e é muito legal, porque assim, a gente já vai aprendendo mais a fundo como mexer de várias formas no corpo, e como que essas formas de mexer, elas vão tanto beneficiar o corpo físico, quanto a mudança de comportamento psíquico. E isso é muito legal. Porque você fala da rigidez. Por exemplo, uma pessoa que tem um corpo rígido, será que ela não é rígida também no comportamento? E vice-versa, será que a pessoa no comportamento rígido não tem rigidez no corpo? E isso é bem interessante, né? Aquela que também é flexível demais, como que é no corpo? Então a gente vai vendo essas relações, né? Então essas interconexões que são bem legais, e quando a gente observa no nosso dia a dia e a gente vai tratar, isso faz toda a diferença, né? Eu estava ouvindo uma entrevista de um cara que ele não era só PhD, eu até já falei dele, acho que em algum podcast. Ele não era só prêmio Nobel, eu não vou lembrar o nome dele, mas além de ter sido prêmio Nobel, essa pessoa, ela monitorou, fez mentoria para outros 5 indicados ao prêmio Nobel. Então, o cara, um nível de conhecimento absurdo. E ele falou uma coisa que me marcou muito, porque era uma coisa que, de certa forma, eu pensava dessa forma também. Ele falou assim, as técnicas, porque você falou de técnicas, né, Rafa? Como as técnicas vêm repetindo esse padrão de entender o conhecimento por esse caminho, de que boa parte do que a gente acessa, 95%, é inconsciente. O Freud falou isso, o Jung falou isso, outros autores em outras linhas de pensamento e outras técnicas também falaram isso. E aí ele falava assim, as técnicas, elas são como arbustos, assim. Elas têm pouca força e facilmente morrem, né? E à medida que você vai evoluindo o conhecimento, vai desenvolvendo teorias, as teorias, elas podem ficar por mais tempo, né? Elas duram mais tempo, as teorias, porque elas são mais fundamentadas do que as técnicas. Então, um autor cria uma teoria, ela vai durar bem mais tempo do que uma técnica. Então, seria uma árvore de um porte um pouco maior já. Agora, as grandes árvores, aquelas centenárias que vão durar muito tempo, essas são o conhecimento em si, né? E o conhecimento é regido por leis naturais, que a gente não tem muito como mudar isso, né? O Cassiano começou estudando física, e a gente já trouxe um pouco do Caibalion em alguns, não sei se você já ouviu falar do Caibalion, Cassiano. Em alguns podcasts a gente citou o Caibalion. É muito interessante porque quando você estuda, é filosofia egípcia antiga, coisa de 4.000 anos atrás. E se você olhar para essas 7 leis naturais do Caibalion, que o Caibalion traz, é física pura.
tudo vibra, tudo O que tem vai, dois polos, né? a lei da compensação, que tudo que vai para direita vai para esquerda. É. E assim vai. São sete Se aplica, conceitos. se aplica em qualquer coisa, assim. Se você entende as leis, você entende. Você vai aplicar, vou aplicar num exercício. Pode aplicar, vai funcionar. Porque é como o Claudio falou, é conhecimento, é diferente. E eu acho que, como é interessante, assim, se você vê, a mecânica quântica avançou bastante, né, nos últimos 20 anos, e como está cruzando a parte que é considerada da física convencional, né, da física de mecânica, e como está misturando isso com a psicologia agora, e com o entendimento, vamos chamar, mais de energia, de possibilidades. Eu acho que a gente ainda está longe do entendimento completo de como as coisas acontecem, né? Para mim, tem duas coisas que vão demorar a acontecer: a teoria multidimensional do Einstein e possibilidade de universos paralelos, e eu, baseado um pouco nisso, como certas coisas que acontecem no organismo podem estar relacionadas com coisas que nem são passando na dimensão que nós estamos, né? Esse é um ponto. E a segunda coisa é, algumas religiões e alguns estudiosos falam muito da energia, né? Da energia que está disponível no universo, etc. E eu acho que é complicado de calcular isso, né? De mensurar isso, mas qual impacto, de repente, o meio tem sobre uma pessoa, né? Eu que notei, assim, do pouco estudo que eu estou fazendo no comportamento, pessoas que são pacientes de câncer sempre tem uma alteração no estado emocional grande, e em geral uma alteração de meio, de ambiente, e né, o quanto isso impacta provavelmente na biofísica molecular desse paciente ao ponto de gerar um câncer, né? Mas acho que a gente ainda está longe do entendimento, mas enfim, pelo menos tem mais gente agora que compartilha isso e vai atrás, né? São caminhos, né? São os caminhos. O que eu, assim, só trazendo até pro início desse podcast, que a gente começou falando de ciência, eu acho que é isso, a ciência, ela é super importante para que a gente consiga desenvolver, para que a gente consiga estudar e cada vez acreditar mais nas coisas. Mas a forma de usar, que eu acho que aí vai pro conhecimento, que é como o Claudio falou da árvore, né, do exemplo que você citou, mas o conhecimento, né? O que é? Então, quando você fala saber usar, né? A sabedoria. É a gente saber usar. Então, saber usar o quê? O conhecimento. E como que a gente faz, né? O conhecimento por observação, por escuta e utilizando a ciência para que a gente possa cada vez se aprofundar e conhecendo mais de um aspecto. Então, se a gente souber usar, a gente pode produzir coisas muito boas e que vai beneficiar. E aí eles caem muitas vezes falando assim, mas isso é efeito placebo. Tá, mas que seja, que entre no placebo, né? Que falar assim, que teoricamente aquilo não tem uma ação, né, vamos dizer assim, real. Mas tem, né? Porque o que é real? Né, da onde vem essa ação real? De acreditar. Então, quando a gente acredita, a gente faz acontecer. E aí a gente entra na mecânica quântica, né? Por isso que eu achei muito legal você usou esse termo de efeito placebo, né? Porque o efeito placebo, para mim, agora tá quase igual ao gastroenterite, né? O médico não sabe o que você tem no estômago. Tem gastroenterite. Toca e Imodium e já tá. E o efeito placebo é válido para tudo. O efeito placebo, para mim, é uma das reações mais comprobatórias de que nós estamos falando que vai muito além de ação mecânica, de ação farmacológica, entendeu? O que é o efeito placebo? Você tá com dor quando criança, entra na sua casa, sua mãe põe a mão na sua cabeça, dá um beijo em você e a dor automaticamente diminui, né? É efeito placebo, tá? Mas o que é isso? Você diminuiu tua frequência respiratória, você enviou sangue para a região, você teve relaxamento muscular com o contato da sua mãe. Não é efeito placebo. É uma ação energética. O problema é que, né, ninguém presta atenção para mensurar isso. Então, eu sendo um pouco, divagando um pouco nisso, eu falo que o efeito placebo muitas vezes tem muito mais efeito que o que a gente conseguiu comprovar pela ciência. Né? Porque
posso ir lá ser tratado pelo Cláudio, ele tem toda a boa intenção de fazer todas as manipulações e estratégias que ele usa, e eu ainda estou num estado emocional que não permite a absorção disso, a musculatura vai continuar tensa, instável, etc. Não? Então, acho o efeito placebo, e vários autores da psicologia descrevem muito bem isso, né? E o Foucault mesmo não, tem um livro do Enrico Fermi, italiano, chama O Pêndulo de Foucault, que ele fala de como é salesman, de um navegador, enfim, alguém que trabalha com barco, né? Que toda vez que ele se afastava da esposa, ele se sentia doente. E que aí a solução foi levar a esposa nas viagens, e aí ele pôde ter uma vida mais, né, produtiva, etc. Mas eu falo assim, que o pessoal fala muito assim, mas é placebo, mas que ótimo. Porque assim, se você acredita e funciona, isso é muito bom. E a gente pode usar isso para melhorar cada vez mais. Então, assim, por exemplo, quando a gente entende que a neuroplasticidade, que o nosso organismo tem uma capacidade enorme de se reagrupar, então os neurônios se reagrupam de acordo com aquilo que a gente está vivenciando e estudando, ou, né, colocando atenção, foco. Então, se a gente tem essa capacidade de mudança, ótimo. Então, é capaz de a gente mudar de um estado de doença para um estado de saúde, e o contrário também, que é o nocebo, de um estado de saúde quando você acredita que aquilo vai te fazer mal, e aquilo vai te fazer mal, né? E também a gente consegue entender isso nos estudos da epigenética, em que os estudos começaram a entender o que influenciava o DNA e o que era o meio, né, que fazia o metabolismo mudar. E uma das coisas que eu acho mais marcantes desse estudo é comprovar que neurotransmissores têm mais de 2.000 ações diferentes. Então, o mesmo neurotransmissor tem mais de 2.000 ações diferentes no organismo. Então, o pessoal tem um exemplo da histamina. Assim, a histamina no corpo, ela vai provocar uma reação alérgica, né? Ela vai expulsar alguma coisa. No cérebro, ela aumenta a perfusão sanguínea para você ter uma resposta mais rápida a uma situação de perigo. Aí você fala, você toma um antihistamínico, né? Que é o antialérgico. Dá sono. Dá, porque você corta a histamina no corpo todo. E aí, como ela tem mais de 2.000 ações diferentes, você vai ter os efeitos colaterais. Então, a gente vê que a nossa biologia é muito dinâmica, né? Ela é muito mutável e ela é mudável. A gente pode moldar. E quem coordena isso tudo? Vai ficar, vai falar assim, então, é o pensamento, é a consciência. É um conjunto, na minha opinião, é um conjunto do que a gente cria. Então, só para finalizar, assim, trazendo essa questão, quando você falou do placebo, eu concordo com você. Não é placebo, é uma ação energética acontecendo ali porque você acredita nela, então você deu um fluxo e aquilo acontece. Tem um estudo interessante, Cláudio, antes de você falar o que você está pensando aí, na Universidade de Fukuoka, eles fizeram, o grupo controle recebia medicação anti-inflamatória só, aí o grupo 1 recebia medicação anti-inflamatória e autoafirmação em relação aos efeitos da anti-inflamação, e o grupo 2 recebia medicação anti-inflamatória, autoafirmação e pré-conceitualização do efeito da medicina. Então, o que eles faziam? Por exemplo, eu vou dar o grupo 2, a medicina é para você, Cláudio. Eu dou a medicina com a tua mãe do seu lado falando, filho, eu tomei isso e me fez muito bem. E aí o efeito de redução local da inflamação, obviamente no grupo 2 acima de 60%, no grupo 1 entre 40% e 60% e no grupo controle 10% a 20%. Então, como nessas pequenas experiências, essas pequenas proposições energéticas que estão aí, como podem ser beneficiais. Óbvio que um pode usar isso para manipular e fazer coisas que são indevidas, mas em geral, né, como a gente consegue ver que não é só a farmacologia, não é só a biomecânica, não é só a psicologia, é uma interação completa de todo o espectro. Né? Perdão, eu sei que você fala algo bem. Não, tranquilo. Eu ia, além de falar sobre essa parte emocional, tem duas coisas para falar sobre o que vocês falaram. Além de falar dessa questão emocional, do quanto a gente já estudou isso, né, Rafa, na questão de ir a fundo nos estudos do Instituto HeartMath. É um instituto que estuda muito a influência das emoções na nossa fisiologia e, assim, um conceito muito forte que tem lá é de que você pode se alimentar bem,
você pode fazer exercícios, você pode ter uma vida equilibrada, pode estar tudo em ordem na sua vida. Se emocionalmente você estiver mal, você pode ficar doente mais fácil, a chance de você ficar doente aumenta. E por outro lado, você pode estar com tudo em desequilíbrio, comendo mal, com uma vida extremamente desregrada. Se emocionalmente você estiver bem, a chance de você ficar doente diminui muito. Então, baseado até nisso, trazer um pouco mais do pensamento do Foucault para chegar aqui no final da nossa conversa, porque a gente tem muito isso de que a ciência, pelo menos na minha prática eu tenho muito isso, eu acho que vocês pensam também dessa forma dentro dessa nossa conversa. A ciência é uma base de conhecimento super importante e traz avanços, mas ela só é uma base do que vai influenciar o nosso trabalho na prática. E o Foucault também dizia que, apesar da gente entender que as nossas ações psicológicas, a forma como a gente pensa, partem da nossa biologia, e isso faz sentido, né? Era o pensamento que tinha na época. Se você entender biologia, a biofísica, a bioquímica do organismo, você vai entender como a pessoa pensa, de certa forma, porque a forma como ela pensa está influenciando a fisiologia. É importante a gente não deixar de lado, dentro do pensamento do Foucault, né, falando do pensamento dele, é importante a gente não deixar de lado o quanto esses paradigmas do momento influenciam a forma como a gente pensa, porque isso também influencia a nossa biologia. Então não faz sentido você achar que só entendendo a biologia você vai conseguir entender como funciona o cérebro em termos de ação sobre o corpo, né, da psicologia sobre o corpo, porque essa psicologia está influenciada por paradigmas culturais, paradigmas históricos que a gente tem como verdade, e aí você não pode deixar esse dado de lado e estudar a biologia e o pensamento humano a partir só da biologia e da física e da química. Isso aí. Se você vê mesmo os grandes pesquisadores do passado, assim, né, os grandes nomes, do Da Vinci até chegando aí no Freud, etc., esses caras eram multiprofissionais, né? Eles tinham a aproximação de diversos campos. Então, o cara não ficava fixo em uma situação, né? Ele tentava observar tudo. Você vê alguns estudos do Da Vinci e do Rembrandt, os caras assim, abrindo a cabeça, tentando testar coisas com transmissão de sinal para ver o que acontece, o que é a ideia, o que é a ideia no corpo. Não dá para pensar em uma parte sozinha, né? Não funciona. É impressionante. E você vê até os físicos, né? Assim, você vê o Einstein, o Max Planck e outros de renome que não tinham equipamentos que comprovassem, mas pela matemática, pela lógica, eles chegavam e falavam, isso aqui é assim. E aí você vê recentemente, assim, comprovado que Einstein falou, que o Einstein dizia, comprovado, né, da questão, agora acho que é mais recente, do buraco negro, eu vi alguma coisa, ainda não li ainda profundamente, mas... Interessante que na vida a gente tem que aceitar algumas coisas que não são totalmente comprovadas, mas aí quando entra, por exemplo, na área de tratamento, não se pode, né? Nicolau Copérnico descreveu, né, a teoria dos planetas ao redor do Sol em 1600 e pouco. Ninguém viu completamente isso, né? É uma teoria, né? Uma aproximação aritmética e geométrica e, quer dizer, cada vez mais a gente chega próximo de que ele estava correto, mas é o que a gente aceita faz anos e anos e anos. Agora, certas coisas do tratamento, se você não faz um protocolo correto para provar, você não pode provar. Você não pode provar, é isso. Então é por isso que acho que é saber usar, né? Se a gente souber usar, a gente conseguir moldar, e aí você pode classificar as pesquisas, né? Então pesquisas dentro da área holística, vou colocar assim, são pesquisas que o comitê de ética, enfim, que você vai ganhar um formato diferente de uma pesquisa numa outra área, enfim, mas a gente dá andamento, né? A gente faz acontecer. E eu acho que também, além disso, que não dá para fazer ciência igual para todas as áreas de conhecimento, muito mais para as áreas mais exatas, para a ação de um comprimido no corpo, fica muito mais fácil de você fazer um cálculo matemático, mas quando a gente trata de comportamento humano, começa a complicar um pouco.
Além disso, não dá para colocar de lado a parte que é o que vocês estão falando no final, intuitiva do profissional que tem experiência, porque você vê, o Einstein chegou no final da carreira dele e começou a falar mais da questão filosófica, né, de Deus não joga dados, né? Então você vê todo profissional, depois de um tempo dentro da carreira, ele começa a desenvolver muito a parte intuitiva dele, de chegar a conclusões de forma intuitiva por causa da somatória de conhecimento dele. Então, e isso é difícil colocar em estudo científico, essa experiência de cada profissional. Por isso que eu sempre gostei de estudar o conhecimento de profissionais que tiveram muita experiência na minha área, porque a forma como eles pensam influenciam muito o meu trabalho, porque eu sei que eles têm uma bagagem de conhecimento muito grande acumulada. Então, de forma... eu gosto muito da técnica do Busquet, que é uma das linhas de tratamento que eu mais sigo hoje, mas não é que eu faço o protocolo do Busquet no meu dia a dia. Eu não faço o protocolo do Busquet, mas eu vou muito pela linha de pensamento dele, porque os conceitos dele fizeram muito sentido para mim. Principalmente o quanto ele simplificou a biomecânica, que para mim era tão complicada antes. Porque você vê um osteopata, um quiropraxista, não tenho nada contra os profissionais, inclusive trabalho com muitos junto, dia a dia. Mas assim, você vê eles discutindo biomecânica, é uma coisa tão complicada, e o Busquet trouxe de uma forma tão simplificada como atuar sobre a biomecânica do corpo. Os meus resultados, pegando o conhecimento dele para colocar em prática, os conceitos dele para colocar em prática para mim, me dão resultados muito mais rápidos. Então por que eu não vou pegar os pensamentos dele, a forma como ele pensou, e trazer para minha prática? É lógico que eu vou. Então é muito isso que eu quis trazer aqui, essa ideia de o quanto é importante a gente ler biografias, entender o pensamento de grandes pensadores do passado, para a gente construir os nossos conceitos, não ficar só nessa coisa, a ciência provou. Não, a ciência não provou, então não é verdade. Você falou da intuição, e tem um livro que eu gosto muito, que foi um dos primeiros livros que eu me introduzi na física quântica, que chama O Segredo dos Mestres e o Mundo Quântico. E esse livro é muito gostoso de ler, porque são dois físicos, e eles vão... acho que é um casal de físicos, eles vão falando sobre física quântica, então você vai aprendendo sobre física quântica, e eles vão colocando qual que é a diferença entre o cientista e o mestre. O cientista e o mestre. E fala assim, o cientista ele vai sempre pela pesquisa, e o mestre vai pela intuição. Mas aí, em um determinado momento, ele fala assim, só que até mesmo o cientista, chega um ponto que ele tá ali, e aí ele chega num número. E aí as pessoas, como que você fez esse número? Ah, eu fiz. Então ele fala assim, porque em algum momento ele também intuiu. Ele só não quer dar o braço a torcer, mas ele teve que usar a intuição, né, pra falar, é isso aqui. Aí chegar no número e depois talvez explicar como ele conseguiu chegar no número. Então é muito interessante, né? Uma das maiores equações que a gente conhece, né, na nossa época de colegial, que é a do Bhaskara, né, o delta, 2A, raiz de delta, o que seja. Não lembro mais o que significa isso. Não lembro. Pode falar, não lembro. Intuição, por intuição. Uma história assim, triste e com um final bonito. Era um médico índio que foi contratado pelos egípcios para fazer uma equação que ia calcular algo da pirâmide. O cara falhou na primeira tentativa, os caras assassinaram a filha dele na frente dele. E o cara, em volta para a Índia, tem um lapso de cruzando o que aconteceu e chega ao cálculo, e hoje é uma das equações que, assim, iniciam a maioria das equações de intervalo para a engenharia moderna. Então, e foi assim, né? Então, do cara. Interessante isso aí. Bem mesmo. B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Isso dói de ouvir. Dói. Isso causa dor nas pessoas. É porque o Cassiano começou na física. Antes de fazer esporte na USP, ele estudou física. Também isso eu não falei, né? Sob influência de uma grande professora que eu tive no colegial, cara. Os mestres impactam a gente, né? Com forma que eles, como você falou, ela simplificava tudo, entendeu? Pra mim, física era elementar. Pô, isso é simples, é isso aí. Esse é o papel que eu vejo como do educador, do professor. É pegar algo que você vai ensinar e deixar aquilo de uma maneira fácil, para que seja aprendido.
É porque eu vejo, às vezes eu tinha aulas assim com pessoas que eu falava, meu, por que a pessoa fala tão difícil? E tinha outros que simplificavam. E hoje eu, como professor, né, já há muitos anos, eu falo, esse é o meu maior objetivo. Eu tenho que pegar algo e dizer assim, ó, isso aqui é simples, é assim. E aí depois que você se introduziu naquela simplicidade, você vai se aprofundar. Né? Então, acho que esse é o grande papel, é traduzir, né, trazer com simplicidade. Isso aí. Bom, o papo tá muito bom, queria continuar, mas a gente tem que encerrar aqui o podcast. Cara, valeu muito a conversa, super obrigado, Cassiano. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa aí. Não, obrigado vocês. Eu acho muito valiosa a conversa, né? A gente tocou arestas de campos tão diferentes, mas que no final tem um fim em comum, né? Você mencionou bastante o trabalho do Foucault, mais e mais eu tô lendo o trabalho do Freud, assim, para quem não conhece muito, a gente tem muito só a teoria da psicanálise, mas é um cara que, tocou muito na relação emoção-corpo, então é uns trabalhos legais também para ver. E óbvio, né, o Tom Myers com os trilhos anatômicos também, faz uma boa cruzada também da psíquica com a mecânica. Quero agradecer o seu tempo mesmo, viu, Cassiano? Muito obrigado por trazer todo esse conteúdo, trazer o seu conhecimento e se disponibilizar e estar com a gente. Não, meu prazer. Um dos principais objetivos aqui do podcast é cruzar conhecimento mesmo, é trazer áreas completamente diferentes e mostrar para as pessoas o quanto a gente é influenciado por esse conhecimento no nosso dia a dia e o quanto a gente pode usar o conhecimento para curar mesmo as nossas dores, as nossas doenças, porque a partir do momento que você entende melhor uma dor, por que você tem uma dor, por que o comportamento está impactando para você ter esse sintoma, a partir do momento que você começa a entender os mecanismos da dor ou da doença, fica muito mais fácil de você lidar com esses processos. Eu acho que isso é uma prática diária para nós três e é o principal objetivo do Cura pelo Hábito aqui. É isso aí. Obrigado, Cassiano. Valeu, Cassiano. Obrigadão. Obrigado vocês. Agora eu vou até a Alemanha para jogar golfe. Aí sim, hein? Valeu, até a próxima. Até. Obrigado. E se você assistiu por mais de 9 segundos esse podcast, e aí 9 segundos no podcast anterior, assiste lá que você vai entender por que 9 segundos, compartilha para ajudar a gente a disseminar esse conhecimento. Quanto mais pessoas chegar o podcast Cura pelo Hábito, melhor, porque o nosso objetivo aqui é que o Cura pelo Hábito vá para as pessoas e seja cada vez maior o acesso das pessoas ao Cura pelo Hábito.